Olá, meus amigos, boa tarde. Vamos dar continuidade nas lives que está sendo promovida pela Comissão de Direito Empresarial e hoje nós contaremos com o apoio e a realização do Conselho Regional de Contabilidade e teremos a presença do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Dr. Rangel Francisco Pinto. E eu acho que o tema não é mais do que importante, né, do que a importância da contabilidade na reestruturação empresarial. Nós não podemos falar em reestruturação empresarial sem análise contábil e um diagnóstico que é feito de maneira precisa. Para vocês que acompanham a live, têm acompanhado a Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás, nós temos feito já ao longo das últimas semanas 3 lives a respeito dos mais diversos temas dentro da área de reestruturação empresarial. Então, na primeira semana nós tivemos a participação do Dr. Daniel Cânio Costa, juiz de direito da primeira vara de falência e recuperação judicial de São Paulo. Na semana seguinte, falando sobre as medidas emergenciais de prevenção à insolvência, né? No dia seguinte, na semana seguinte, nós tivemos a participação do Renato Scardua, falando sobre as MEPs em situação de crise, das micro e pequenas empresas em situação de crise e as atuais propostas legislativas. E o Dr. Marcelo Sacramone, falando agora na última semana, que é juiz da segunda vara de falência e recuperação judicial de São Paulo, dos impactos da Covid na recuperação judicial. Então, nada mais do que interessante agora, nós trazemos esse tema de insolvência empresarial para a parte contábil, né? Que sem essas ferramentas contábeis não se é possível identificar, fazer um diagnóstico para a reestruturação empresarial e também não é possível pleitear qualquer tipo de ferramenta, como o caso de recuperação extrajudicial e judicial, né? Então, espero aguardar aqui a entrada do presidente, só um instante. O Rangel ainda não entrou, então queria destacar para vocês que, até em função da importância desse tema, nos últimos dias, né, saiu uma notícia falando o aumento dos pedidos de recuperação judicial no país, no mês de abril. Né? Nós sabemos que esses pedidos foram tímidos, apesar da grande crescente em relação ao mês de março, né? Mas espera-se que haverá ainda mais pedidos de recuperação judicial, em função do que a gente fala que estão represadas, né, em razão das medidas restritivas que foram impostas pelas autoridades. Então a gente sabe que a tendência é que no segundo semestre haja um grande aumento de pedidos de recuperação judicial. O presidente Rangel entrou aqui, só um instante que eu vou estar convidando ele para entrar na nossa live. Ele está entrando, só um minuto. Olá, Rangel. Olá, Felipe, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Desculpa a demora aí. Não, ok. Eu já estava fazendo uma introdução, fazendo uma retrospectiva das últimas lives da Comissão de Direito Empresarial. Eu queria agradecer, primeiramente, o seu convite, o convite do CRC Goiás, por estar participando dessa live conjunta, em que a gente vai falar da importância da contabilidade na reestruturação empresarial. O doutor Rangel, ele aceitou prontamente o nosso convite, assim que nós fizemos. Eu queria fazer uma apresentação. Para quem não conhece o doutor Rangel, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Goiás. Ele é graduado em Ciências Contábeis e Direito, é pós-graduado em Auditoria e mestre em Contabilidade, é empresário contábil, professor universitário e ex-vice-presidente nas áreas de registro e administrativo do CRC, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017. Né? Eu falei para o pessoal, Rangel, que já estava nos acompanhando na live, que a gente vinha fazendo uma abordagem na parte de insolvência empresarial muito focada nas medidas emergenciais, no impacto do coronavírus nas recuperações judiciais, mas a gente não tinha falado ainda muito do aspecto financeiro, do aspecto contábil, que ele é muito importante nesse momento de crise.
né? Então, a gente convidou o Conselho de Contabilidade, através do presidente Rangel, para que nós possamos estar fazendo uma abordagem um pouco mais econômica e financeira acerca do tema. E mais ao final da nossa live, nós vamos falar principalmente para os contadores que nos acompanham a respeito dos projetos emergenciais que estão em andamento no Congresso para mitigar os efeitos da crise causada pelo coronavírus, né? Eu estava falando, Rangel, um pouco antes de você entrar, da gravidade da crise que nós estamos enfrentando, né? O Sebrae, há alguns dias atrás, na verdade, há quase um mês atrás, saiu uma notícia de que 600 mil empresas já tinham fechado as portas, né? Então, como já foi há um mês atrás e esse dado não foi atualizado, eu acredito que, pelo período, já deve ter ultrapassado a casa de 1 milhão de empresas fechadas, né? E, na época, o dado que foi nos fornecido é que 9 milhões de pessoas foram demitidas em razão desse fechamento dessas 600 mil empresas. Então, eu acredito que tenha também, infelizmente, aumentado esse número. Então, essa crise que nós estamos enfrentando em decorrência do coronavírus e das medidas de restrições impostas pelas autoridades para tentar evitar o aumento da curva, né, de casos do coronavírus, realmente está impactando diretamente as empresas, né? As empresas, infelizmente, principalmente as micro e pequenas empresas, não possuem caixa muito grande para poder ficar tanto tempo fechada, né, sem poder estar exercendo a sua atividade empresarial. Então, eu gostaria de destacar essa importância. Como eu venho falando nas nossas lives, para você propor qualquer tipo de instrumento jurídico para reestruturação empresarial, você precisa de análise contábil e financeira para que você saiba indicar ao cliente qual que é o melhor caminho a ser tomado nessa reestruturação empresarial. Eu cito, por exemplo, em casos de recuperação judicial, que vários pedidos de recuperação judicial são indeferidos de plano porque as empresas não conseguem juntar os documentos obrigatórios previstos em lei, né? Então, se você não tiver uma contabilidade ajustada, uma contabilidade correta, você não consegue fazer uso de alguns instrumentos jurídicos que a lei prevê para essa reestruturação empresarial. Ao longo do processo de recuperação judicial, por exemplo, você tem que apresentar um plano de recuperação judicial, que é o documento mais importante dentro de um processo de recuperação judicial, que é ele que vai determinar as diretrizes, quais são os meios que vão ser empregados na recuperação judicial para essa reestruturação, né? E durante o processo de recuperação judicial, a empresa devedora ela precisa fornecer ao administrador judicial demonstrativos de contas mensais, que nada mais nada menos que o balancete e as informações financeiras, né? E as empresas muitas vezes não conseguem fazer esse pedido, em especial as micro e pequenas empresas, porque não têm essa contabilidade, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação e passo a palavra para você, Rangel. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite que foi me feito, né? E agradeço muito também. Levo o nosso abraço aí ao presidente da OAB, a todos aí na OAB também. São grandes parceiros nossos aqui. Nós já fizemos muitos eventos juntos, né? O CRC e a OAB. E então é sempre bom falar com os advogados e com os contadores de uma vez só, né? Uma só live. Eu posso fazer só um acréscimo antes que eu esqueça? Me perdoe por estar te interrompendo. A nossa live hoje ela vai ter um tempo um pouco menor, de 50 minutos, porque logo em sequência o CRC vai fazer uma outra live com o vice-presidente, Dr. Marcelo Cordeiro, sobre o Manual de Sobrevivência Empresarial, guia prático para proteger sua empresa em tempos de crise. Então já fica aqui meu convite, né, para que assim que a gente finalizar essa live conjunta da Comissão de Direito Empresarial com o CRC, que vocês deem continuidade para assistir a próxima live, porque eu acho que os assuntos se complementam, né? Exatamente, bem lembrado. A live hoje é com o Roberto Dias Duarte, né, que é de Belo Horizonte. Vai complementar o que a gente falar aqui agora, né? Então, Felipe, esse momento é um momento singular, nunca vivido, pelo menos em relação a essa crise empresarial, né? Nós já tivemos outras crises, né? A crise de 2016, a crise de 2008, que já foi, que a gente já viu, mas não foi tão grande quanto essa. E a contabilidade sempre foi grande parceira das empresas, né? As empresas, elas não conseguem sair dessa crise sem ter uma boa contabilidade, né? Uma contabilidade confiável, e essa contabilidade depende também dos empresários, também não depende só dos contadores, né? Claro, se você tem uma boa assessoria contábil, isso vai te ajudar bastante, mas se a empresa não ajudar, isso também não vai ser suficiente, né? O contador é importante nesse momento agora,
por vários motivos, né? Nós temos vários motivos em que o contador pode assessorar as empresas nesse momento, assim como o advogado também. É um momento de muita legislação e de muita interpretação legislativa, onde depende muito do advogado. O problema é que quem está lá, geralmente o contador está mais na frente, então ele é que está ali de frente para o empresário. Então, a maioria dos contadores, o que eles fazem? Quando surge essa celeuma jurídica, ele pede que o empresário procure um advogado. Mas até então, o empresário, a primeira pessoa que ele procura é o contador. Né? Então, o momento agora das empresas se prenderem ainda mais dentro da nossa ciência contábil, porque o contador ele circula em todas as áreas da empresa. Né? Então, eu posso falar para você, não só de uma contabilidade bem estruturada, na parte de escrituração contábil, como você falou dos balancetes, aí nós temos a DRE, do resultado do exercício, nós temos a DFC, porque agora é muito importante eu ter uma DFC principalmente projetado, porque eu não sei como é que vai ser o futuro, então eu tentar imaginar como é que vai ser esse futuro e trazer essa DFC. E tudo isso, todas essas ferramentas contábeis, eles acabam que vão ajudar as empresas a se reestruturar e tentar sair dessa situação difícil, né? Dentro do escritório, eu tenho um escritório de contabilidade também, dentro do escritório a gente tem empresa que está bem, toda crise é assim, tem empresa que está bem, mas a grande maioria está mal. A grande maioria. Tem cliente que está fechado há 90 dias. Desde aquele primeiro decreto do governador, lá do dia 13 foi o primeiro decreto dele, aqui de Goiás, mas antes já estava com problema. No dia 10, eu acho que foi uma segunda-feira de março, já tinha empresa já fechada. Então, isso trouxe grandes problemas. E, desde então, as empresas têm procurado cada vez mais os contadores, pelo menos os meus clientes, eu tenho falado com eles constantemente sobre como é que a gente vai sobreviver na crise, como é que a gente vai se reestruturar para sair dela ou para sobreviver pós-crise, né? Que a gente não sabe quando é que vai sair, ninguém sabe ainda o que vai acontecer para o futuro, se vai ser sempre assim, se vai ter, como dizem, um novo normal agora, vai ser assim, a gente não sabe. O fato é que as empresas têm que se reorganizar, se reestruturar para tentar sobreviver, porque não está fácil. Da forma que as empresas não estão vendendo, ou aquelas que vendiam mais um produto passou a vender mais o outro, aquela que estava fechada que vendia presencialmente passou a vender mais pela internet, e aí entra a ajuda, né, desse braço direito das empresas, que é o contador. Geralmente, nas crises, o contador cresce, a contabilidade cresce nas crises. Eu sempre falo isso, a nossa profissão ela sempre enfrentou bem as crises, justamente por isso. Quando o empresário está muito bem, às vezes ele não procura tanto a contabilidade. Mas, nesse momento, eles procuram muito a gente, ligam várias vezes no escritório, em reunião, e como hoje, reunião online, né? A gente está se acostumando com isso, né? E então o contador nesse momento ele tem que ficar mais próximo. O empresário tem que entender que nesse momento ele precisa também de ficar mais próximo desses profissionais que vão nos ajudar ele a sair dessa crise, e principalmente aí a contabilidade, que é o que está mais próximo ali do empresário, né? As empresas ultimamente estão passando por dificuldade de caixa, e o governo ele tem soltado algumas medidas aí para ajudar as empresas em relação alguns tipos de empréstimos. Eu sei que a lei que saiu agora recente do governo federal para ajudar as empresas ainda não está valendo, né? Ainda não tem regulamentação. Né? A televisão faz, assim, às vezes, faz um papel de trazer essa ansiedade para o empresário, ele achar que já pode ir lá, que já pode pegar o dinheiro, enfim. E não vai adiantar nada também ele pegar um dinheiro sem antes ele procurar um contador para saber se esse dinheiro vai ser bem investido dentro da empresa dele, onde vai ser e o que ele pagar primeiro, porque nós temos os tributos trabalhistas, tem os tributos, a parte fiscal, tem a parte de fornecedores, o que eu vou pagar primeiro? Então precisa desses dois profissionais, tanto o contador quanto o advogado, para ajudar nesse momento. Rangel, você tem razão, e o que eu fico assim, um pouco preocupado com essas medidas emergenciais do governo é que muitas delas, na verdade, é para injetar liquidez, ou seja, só dar a opção para o empresário de obtenção de empréstimo, né? E esse empréstimo
principalmente os créditos privados, não estão chegando na ponta, né? De fato, naqueles empresários que realmente necessitam, né? Eu não tô com o número exato aqui, mas, salvo engano, acho que 28% dos microempresários apenas conseguiram ter acesso a uma linha de crédito, né? E a grande maioria das empresas tiveram seus créditos negados. E eu gosto de ressaltar o micro e pequeno empresário, porque 98% das empresas, quase 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? Então, a empresa é o ramo é o segmento das empresas que realmente está passando por uma maior dificuldade. As grandes empresas, querendo ou não, têm um fluxo de caixa um pouco maior, conseguem sobreviver por um período mais prolongado de isolamento social, diferente das micro e pequenas empresas, né? Então, é importante a gente ter essa preocupação de que tem essas medidas que vão injetar crédito, vai liberar crédito para os empresários. Elas não foram ainda aprovadas, então, como você falou, gera uma ansiedade grande para o empresário, né? Mas eu acho que o governo precisa pensar em outras medidas. A gente não pode ficar apenas concedendo empréstimos, porque empréstimo, a conta vai vir, né? Então, a empresa já não está conseguindo gerar, já não está tendo um faturamento, como é que ela vai pagar? Por mais que as condições, às vezes, de juros, forma de pagamento, carência, sejam mais atrativas do que o que temos hoje no mercado, não é só isso que vai ajudar o empresário a se reestruturar, né? Então, a contabilidade ela é fundamental mesmo para que você possa fazer um diagnóstico, né, e tomar as decisões de uma maneira mais assertiva, né? É difícil falar assim, qual que é a melhor decisão, mas com análise contábil precisa, né, e mais correta, a chance de minimizar a tomada de decisões equivocadas ela se torna menor, né? Agora a gente vai ver a seguinte situação. Aquela empresa que era mais organizada, ela tem informações mais fidedignas dentro da contabilidade. Então, ela vai conseguir ver um futuro melhor, vamos dizer assim, né? Ela tem condições de enxergar o que pode acontecer no futuro. Aquelas que são mais desorganizadas, que não seguem o princípio da entidade, onde os bens das empresas é o mesmo do sócio, ali fica um pouco mais complexo. Mas o fato é que a empresa tem que procurar essa ajuda dos profissionais, principalmente da contabilidade, para entender aonde que esse dinheiro vai ter que ser investido. Porque hoje eu tenho um problema. Eu pago meus funcionários, eu tenho que pagar, porque a legislação trabalhista ela é pesada em relação ao não pagamento, tem a questão da celeridade, enfim. Mas aí vem as ajudas que o governo deu, né? Que é o caso da suspensão, que é o caso da redução, que é o caso das férias, que hoje eu não preciso mais esperar 30 dias para dar o aviso de férias. Então, tem umas coisas que mudaram. De 2 meses para cá, nós tivemos grandes mudanças. E o empresário não consegue acompanhar essas mudanças. Por isso que ele precisa da ajuda dos profissionais, né? E, geralmente, o contador é o primeiro que ele procura. Só que tem empresário que nem procura. Eu tive um caso que o empresário, quando ele me ligou, ele falou, olha, eu mandei os funcionários para casa, eles estão em casa esperando a quarentena passar. Falei, e aí, você vai pagar eles? Não, não vou pagar. E não é assim que funciona, né? Existe legislação para tudo. Então, o empresário, nesse momento, ele tem que sentar com esses profissionais, tanto o contador quanto o advogado, e fazer uma estratégia trabalhista. O que eu vou fazer? A empresa vai ficar fechada, o funcionário vai ficar em casa, então vamos suspender ele, vamos reduzir o salário dele, ele vai trabalhar meio período, ou 30%, 70%. Eu quero demitir esse funcionário, então não faz suspensão, vamos esperar, dar o aviso. Vou dar férias. Então, esse tipo de planejamento dentro da folha de pagamento é importante fazer agora. E aí, eu vou pegar o dinheiro. Para que eu vou pegar o dinheiro? Eu vou pagar quem? O funcionário eu já não vou, porque eu vou suspender ele. Então, vamos partir para a parte fiscal. Tem que sentar novamente com o profissional para decidir o que vai fazer na parte fiscal. A empresa está no Simples Nacional. Mas nesse momento de crise, o Simples Nacional nem sempre é mais vantagem, porque a empresa não vai vender tanto, vai ter mais despesa do que receita. Então, talvez o lucro real é mais importante. Então, é por isso que você tem que conversar com o contador. Aí o contador vai te falar, olha, nesse momento é melhor você ficar no lucro real. Mas já passou do prazo de fazer a escolha da tributação. Foi recente agora, para você entrar no presumido ou no real. O simples é lá no início do ano, ou na abertura da empresa. Passou, mas olha só, o contador, ele vai saber te orientar melhor. Por exemplo, quem está no simples, existe a possibilidade, muita gente não sabe disso, de você sair do simples agora. Você força a saída, você força a Receita Federal te expulsar do simples. Então você faz um planejamento para saber se compensa ficar no simples ou se compensa ficar fora. Eu ficar fora é melhor porque nesse momento eu vou ter mais
despesa, vamos dizer assim. Então, eu faço uma alteração contratual, converso lá com o contador, com o advogado, vou na junta comercial, faço uma alteração contratual com uma atividade que não fica no Simples. Então, a Receita Federal vai te expulsar do Simples no mês seguinte. Tem muita gente que acha que isso é impossível, mas não é. Você pode fazer esse planejamento junto com o contador. É ilegal? Não, não é. Estou saindo do Simples agora, nesse mês, e vou seguir no lucro real. No início do ano, nós fizemos os planejamentos para os nossos clientes, né? Os contadores fizeram, sentaram com o cliente e viu. A melhor opção para você é presumido. Não, a melhor opção é real. Mas a gente não sabia que ia ter um coronavírus no meio do caminho. Ninguém imaginava. Quem escolheu o presumido hoje está levando prejuízo. Quem escolheu o real está pagando menos imposto, porque está dando prejuízo. A maioria das empresas, é claro. Algumas ainda tem um lucro aí. A empresa de alguns ramos cresceram, né? Então, tanto na parte fiscal quanto na parte do funcionário, tem que sentar com o profissional, fazer um planejamento, entender. Cada empresa é diferente. Então, o planejamento é diferente para cada tipo de empresa, para cada tipo de segmento. Inclusive, agora eu tenho que levar em consideração também o vírus, a crise. Será que o meu segmento ele vai demorar para abrir? Eu estou fazendo um planejamento uma empresa de calçado. Calçado a gente não sabe, ele está dentro do shopping. O shopping vai abrir? Não sei. Aí eu estou fazendo um planejamento para uma empresa de imóveis. A empresa de imóveis vai abrir agora. A ideia da prefeitura é abrir daqui uns dias. O shopping não. Então, assim, até isso eu tenho que avaliar. A gente tem que tentar adivinhar o futuro, tentar adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco. Porque não adianta eu fazer um planejamento, fazer essa gestão agora, e eu ficar fechado o tempo todo. Então, ela vai ser feita em vão. A empresa precisa pegar dinheiro no banco? Precisa. Para quê? Para pagar folha de pagamento? Vamos fazer o planejamento. Para pagar imposto? Vamos fazer o planejamento. O imposto foi prorrogado. O que foi prorrogado lá do imposto? O Simples Nacional, alguns impostos foram prorrogados para pagamento mais para frente. Alguns tributos da folha foram prorrogados. Então, quem sabe, esse dinheiro que eu vou pegar agora, eu vou investir para tentar ter receita. A empresa vive de receita. Sem receita, a empresa não vive. Então, não adianta eu pegar dinheiro emprestado para pagar a prestação do meu carro, para pagar minhas contas pessoais. O dinheiro é para a empresa e tem que ser feito dentro de um planejamento tributário. Rangel, uma coisa que é importante o empresário ter em mente é que nesse momento de crise ele precisa partir do início, né? Eu falo para todos os meus clientes que a primeira coisa que ele precisa ter é paciência, não adianta tomar decisões precipitadas, né? Lógico que algumas medidas ele pode tomar automaticamente, como renegociação com credores, com fornecedores, isso ele mesmo pode fazer, mas a renegociação assistida, ou seja, acompanhada do profissional contábil, acompanhada do profissional jurídico, ele é muito importante. Então, e o primeiro passo é analisar a saúde financeira da empresa. E como é que a gente analisa a saúde financeira da empresa? Através da análise de documentos contábeis. Muitos empresários, principalmente os micro e pequenos empresários, eles confundem a contabilidade simplificada pela ausência de contabilidade. Eu já vi vários empresários que quando você vai pedir os livros, né, livro caixa, livro diário, eles não têm esse tipo de documentação. Então, é muito complicado. Como é que você vai criar um diagnóstico e aí a gente pode fazer um comparativo com a medicina, até em função dessa pandemia, o médico, para ele te recomendar qual que é o melhor tratamento, qual que é o melhor remédio a ser utilizado para combate daquela doença, ele precisa fazer exames, né? Como é que a gente faz o exame da saúde financeira da empresa? Através dos documentos contábeis, né? Então, a gente precisa tirar da cabeça que contabilidade simplificada é a mesma coisa que a ausência de contabilidade, né? E é importante o contador também ter em mente que o papel dele não é só fazer a emissão das guias para pagamento de tributo. Ele pode auxiliar, e nesse momento é mais do que primordial, que ele auxilie os seus clientes, os seus clientes empresários, para que ele possa realmente analisar um caminho para se reestruturar. Exatamente. Hoje nós temos as ferramentas contábeis, sempre tivemos, só que hoje a contabilidade brasileira ela se adequou às normas internacionais de contabilidade. Então, hoje, quem trabalha com contabilidade no Brasil consegue trabalhar em vários países do mundo. Nós nos adequamos. Então, os IFRS, que são as normas internacionais, elas foram traduzidas para o Brasil no CPC e hoje a gente consegue, nossas demonstrações contábeis conseguem conversar com demonstrações contábeis do mundo todo. Então, hoje nós temos ferramentas do tipo a DRE para a gente saber o lucro econômico de uma empresa, temos ferramentas do tipo uma DFC,
onde eu consigo saber como é que está o caixa da empresa, ou até mesmo fazer uma análise horizontal e vertical. Essa análise é muito interessante. O contador consegue, através dessa análise, fazer comparativos ano a ano e de conta a conta. Que dali ele dá para saber onde é que a empresa está indo bem, onde é que não está indo tão bem, para você fazer uma gestão de um planejamento focado, né? Para você saber onde é que te dá mais dinheiro, onde é que não adianta investir. Então, o contador ele tem essas informações, e essa riqueza de informações vai trazer para o empresário uma condição de traçar uma estratégia, uma gestão melhor para o seu negócio. Uma outra parte da contabilidade que cresce muito nas crises, que é importante falar dela, é a contabilidade de custos. Essa tem muita empresa que não faz, tem muito contador que não gosta de fazer, mas essa contabilidade é uma das principais em momento de crise. Falou-se em crise, falou em redução de despesa, aí entra a contabilidade de custo. É o poder sobreviver da mesma maneira com um custo menor, de várias maneiras. Então, hoje, a contabilidade existem ferramentas que conseguem te trazer para você a ideia de todos os seus custos, produto por produto, dentro de cada produto, dentro de cada matéria-prima, dentro de cada despesa. Então, essa contabilidade de custo não dá para ser desprezada nesse momento. E tem muita empresa que não a faz, né? E isso é um erro. Quando chega um momento desse de crise, quando está no momento de normal, assim, que está vendendo bem, a contabilidade de custo não é tão importante, apesar de ser, né? Mas ela não é tão buscada. Mas esse momento agora, ela é muito importante. Não só a contabilidade de custo, mas também dentro das empresas, hoje a gente tem um departamento de compliance. Quando começou a se falar muito de compliance aqui no Brasil, logo veio a imagem do contador. Porque compliance você previne perdas, previne desvios, enfim. E nada melhor do que falar no compliance em momento de crise. Então, conheço algumas grandes empresas, ou até empresas médias, que têm departamentos de compliance com muitos contadores lá dentro. Então, o contador que está ali no compliance, ele já entende bem na parte das informações contábeis, né, das demonstrações contábeis, na parte tributária, na parte trabalhista, e ele está ali no compliance para tentar melhorar a vida da empresa nessa gestão do compliance. Ainda dentro da contabilidade, nós temos alguns departamentos nas empresas de controladoria. De uns 20, 25 anos para cá, começou-se a falar muito desses departamentos de controladoria, do controller, né, dentro das empresas, o controller contábil, assim como o compliance. E o controle, ele ajuda, ele está muito próximo da gestão. Então, ajuda bastante da gestão. É um profissional contábil também, que entende bem das ferramentas contábeis, que entende bem de toda a área contábil da empresa, mas ele está onde? Do lado da gestão. Então, hoje, dentro da contabilidade, eu tenho o contador, eu tenho o controller, né? Eu tenho o compliance e tenho o auditor. A auditoria contábil, nesse momento, também é muito importante. Alguns auditores falam assim, na crise, a auditoria passa a ser artigo de luxo. As empresas que não têm condição de pagar, elas não contratam auditoria. Mas a auditoria pode ser a salvação para o seu negócio. Pode ser a salvação para a sua empresa. Dentro de uma auditoria bem feita, uma interna ou uma externa, ela pode identificar algumas falhas ou te trazer alguns benefícios que você não tinha percebido. E só um auditor externo ele pode identificar isso. Então, nós temos dentro da empresa hoje o contador, o controller, o compliance, o departamento de compliance, o auditor interno e o auditor externo. Então, não tem nem como falar de uma empresa que seja pequena, média ou grande, sem falar de um contador. Rangel, você falou da contabilidade de custo. Como é que se inicia e como é que é feito? Lógico, de uma maneira resumida, porque acho que daria uma aula para falar sobre, né, contabilidade de custo. Como é que é feito isso para que o empresário possa entender a respeito dessa contabilidade de custo? Bom, uma contabilidade de custo hoje, nós temos as ferramentas e os métodos de se apurar o custo da empresa, o custo geral da empresa, o custo do produto, o custo das matérias-primas. Então, nós temos os métodos que vão fazer incluir ali os custos de forma proporcional ou de forma separada, depende do seu produto, os custos fixos e variáveis.
Então, você vai conseguir entender aquele pequeno produto seu, qual foi o custo dele. Você vai conseguir calcular a energia que você gastou para aquele produto. Você vai conseguir calcular a mão de obra do engenheiro que te ajudou a fazer aquele produto. A mão de obra da pessoa que está lá na recepção atendendo o telefone. Ele tem uma participação do custo daquele produto. Da água utilizada, do aluguel utilizado. Então, hoje a contabilidade ela tem essa condição de fazer a contabilidade por produto, por segmento, por departamento. Então, tem como você entender se aquele produto te dá mais lucro do que o outro, se dá, ou dá prejuízo. Às vezes, aquele produto não te dá um lucro tão grande, mas aquele departamento inteiro te dá um lucro melhor. Então, para você tomar uma decisão de investir mais em um produto, ou investir mais em um segmento, investir mais em algum serviço, a contabilidade de custo ela é ideal para você tomar decisão, porque ela tem informações hoje que consegue te ajudar nessa tomada de decisão. O que nós vemos, o Rangel, não sei se você se depara com esse tipo de situação, que muitas vezes o empresário ele vê o contador e o advogado como um custo. E, na verdade, uma assessoria bem feita, contábil, uma assessoria jurídica bem feita, na verdade, ele minimiza qualquer tipo de situação, né? Principalmente agora em função dessa crise causada pelo coronavírus, né? Então, eles não podem pensar que nós somos um custo. Pelo contrário, nós somos um parceiro que vai auxiliá-lo na tomada de decisões assertivas, né? Oi, Rangel. Travou? Você está me escutando? Oi. Eu estou A sua imagem cortou. escutando, eu não estou vendo, mas pode falar. Ah, tá. O sinal deve estar ruim. Então, no início da live, eu não falei. Eu sou É a advogado sua também, especialista em mas eu reestruturação de empresas. estou escutando. Vamos lá. Tá. Eu sou advogado especialista em reestruturação de empresas, recuperação de empresa. E eu sempre recomendo para os meus clientes, antes de qualquer tomada de iniciativa, partir para uma recuperação judicial, por exemplo, que eu acho que tem que ser o último instrumento na reestruturação empresarial, é verificar a renegociação extrajudicial, né? A recuperação extrajudicial, que ela é muito pouco utilizada, principalmente aqui no âmbito do estado de Goiás, ela é muito pouco utilizada. A gente tem que pensar que os conflitos criados em decorrência do coronavírus vão trazer uma avalanche de processos para o judiciário. Então, a gente precisa, como um advogado, já falando agora um pouquinho da parte jurídica, evitar a judicialização desses conflitos. Então, a gente tem que buscar meios de mediação e conciliação para a solução dos conflitos, a renegociação extrajudicial, a recuperação extrajudicial. E aí eu gostaria de destacar aqui dois projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional. Um deles foi aprovado na Câmara dos Deputados na última quinta-feira e agora na segunda-feira foi recepcionado pelo Senado, que é o PL 1397. O PL 1397, ele cria a renegociação preventiva. Apesar desse pedido ser feito perante a Justiça, toda a renegociação ela é feita de maneira extrajudicial. Então, o empresário, o devedor, ele terá um prazo de 30 dias de suspensão legal, onde não poderá ser feito nenhum tipo de cobrança, e depois ele vai ter mais 90 dias para renegociar junto a seus credores e fornecedores, a forma que ele pretende honrar com aqueles compromissos, né? E após o término desses 90 dias, ele terá um prazo de 60 dias para apresentar na Justiça o relatório das negociações. Então, já está em fase avançada de aprovação. Eu acredito que deve sair de fato. A gente que tem acompanhado a tramitação da lei, a gente entende que ele vai ser de fato aprovado e é um instrumento que pode ser utilizado para auxiliar nessa reestruturação empresarial. Já tem o PL 2373, que ele fala da recuperação extrajudicial especial a ser protocolada na junta comercial. E ele vai ser um procedimento autodeclaratório. O devedor ele vai poder escolher as dívidas que ele quer submeter a esse procedimento e ele vai ter um prazo de 150 dias para efetuar os seus pagamentos e renegociar junto aos credores e fornecedores. Então, terá uma suspensão, uma espécie de moratória por 150 dias, onde ele poderá renegociar essas dívidas. E quanto mais cedo ele pagar as suas dívidas, maior será o seu desconto. Então, lá tem uma classificação, por exemplo, de 120 a 150 dias o pagamento, ele vai ter um desconto de 50%. E assim por diante. Então, assim, quanto mais cedo pagar, maior será esse desconto. Passado esses instrumentos que ainda estão em tramitação, aí nós temos a recuperação judicial como um último instrumento. No pedido de renegociação preventiva,
caso você peça a prorrogação do prazo de 90 dias para renegociação, ele automaticamente será convertido em recuperação extrajudicial ou judicial. E aí a empresa devedora será intimada para complementar os documentos obrigatórios do artigo 51 da Lei 11.101. Então, a recuperação judicial, ele pode ser um instrumento a ser utilizado pelo empresário, mas ele tem que ser analisado com cautela. E a gente depende de um contador, depende de um administrador para nos dizer como é que é a situação da empresa, se ela está de fato ainda viável para que ela se possa recuperar, ou às vezes, infelizmente, algumas empresas vão chegar num estado de saúde de crítica, que é o caso de falência. Não seria o caso mais de recuperação judicial, infelizmente. Tanto é que o último dado divulgado pelo Serasa fala que houve um aumento também dos pedidos de falência em relação ao mês de março. Angela, você está me escutando? A internet está no... A sua internet está no Wi-Fi ou está no 4G? Eu não estou te escutando. O pessoal caiu aqui. Eu acho que o CRC estava com um problema na internet. Quem tá online, está me escutando bem? Vocês podem me dar um joia? Doutor Alisson acabou de entrar na live. Alisson, você pode me dar um ok se você está me escutando? Você está me vendo bem? Só um instante, pessoal, que eu estou aguardando o convite entrando. Doutor Alisson resolveu. Rangel. Rangel está aqui, só um minuto. Acabei de mandar o convite novamente para o CRC. Só um minuto, pessoal. Oi. Oi, Rangel. Voltou? Voltou. A imagem Aí, congelou legal. e a gente não está escutando. Eu acho que tá indo embora aqui, deve ter mexido alguma coisa aqui. Ah, entendi. Eu tô aqui no conselho, tô dentro. É o seguinte, eu te ouvi aí falando dos projetos de lei, né, para ajudar as empresas nesse momento aí. Eu não consegui te ouvir bem, mas eu acredito que você tenha falado das duas PL que estão lá no Congresso, né? Bom, mas além disso, eu acho que esse momento agora, eu conversando com um cliente essa semana, eu identifiquei algumas situações que o advogado pode ajudar bastante a empresa nesse momento. Independente desses projetos de lei, se eles passarem ou não, porque o Congresso ele tem demorado muito para ajudar as empresas nesse momento. A gente viu que muita coisa que já era para estar funcionando, está demorando. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma político nenhum, me perdoe. Mas, como é um momento excepcional, eu imaginei que algumas coisas mais rápidas, tanto do governo federal, estadual, quanto do municipal, tá? Só para deixar claro. Mas, por exemplo, eu vi que teve, eu não sei se foi uma live que eu vi da OAB, falando sobre, eu vi entrevista também, e do Simon, né? Falando sobre o aluguel, que é um momento que a empresa está fechada e não consegue pagar o aluguel. Então, como é que ela vai fazer? Então, o importante, o ideal é procurar um profissional jurídico para poder auxiliar a empresa nesse momento. E um outro detalhe que tem aparecido bastante aqui aqui no escritório é a questão dos impostos, né? A empresa não está conseguindo pagar os impostos, não está conseguindo pagar o parcelamento. Aí o governo veio e deu alguns benefícios, esses empréstimos que teve agora do Goiás Fomento, alguns empréstimos. E a empresa não tem condição de pagar o empréstimo que já tem, não tira a certidão. E ela não tem condição de pagar porque ela está fechada.
Aí, e não foi prorrogado. O momento agora é de buscar um auxílio do profissional, que seja contábil, que seja um advogado, para tentar sair dessa situação. O cliente me perguntou o seguinte, eu não consigo pagar o parcelamento que eu já tenho lá, porque eu estou fechado. O shopping está fechado há 2 meses ou mais. E eu não consigo pegar o dinheiro emprestado, porque o governo não me empresta porque eu não tenho certidão negativa. O que eu vou fazer agora? O momento agora, eu ouvi parte da sua fala, você falou, agora é momento de tentar extrajudicial, renegociar e tudo, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que tem que judicializar mesmo, viu? E o mandado de segurança cai bem em algumas situações, por exemplo, ele não consegue pagar, não consegue certidão e está fechado porque ele não tem dinheiro, não tem condição. O banco não empresta dinheiro para ele porque ele já devia antes. Então, esse momento é o momento de buscar o profissional e judicializar. Não tem jeito, eu não tenho dúvida disso. Espero que o governo libere esses projetos de lei, esses PL, porque as empresas estão precisando, né? É uma questão de necessidade que a gente sabe que as coisas podem piorar daqui para frente. Uma iniciativa que eu achei salutar, Rangel, não sei se você chegou a ver, alguns tribunais de justiça do país estão criando sejusques empresariais. Então, é uma maneira de você dirimir os conflitos decorrentes, por exemplo, contrato de locação, questões societárias, questão de reestruturação empresarial, eles podem ser levados a esse sejusque. Ele iniciou essa ideia no Tribunal de Justiça de São Paulo, aí o Tribunal de Justiça do Paraná também aceitou essa iniciativa, o Espírito Santo, salvo engano, agora por último, o Rio de Janeiro. Eu tenho conversado internamente com a AB para ver se a gente consegue conversar junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para que se crie também esse sejusque empresarial, porque as demandas envolvendo direitos das empresas, conflitos que envolvem direitos da empresa, vai aumentar muito, né? E a questão locatícia é uma questão delicada. Se eu não estiver enganado, acho que é o PL 1179, que vai estabelecer algumas diretrizes das relações de direito privado, mas ainda não houve aprovação. Então, de fato, está muito lento, né? O nosso Congresso, no que diz respeito às relações privadas, às relações empresariais, realmente está com uma morosidade muito grande. A gente já está falando de mais de 60 dias, né, de pandemia, de isolamento social causado pela pandemia, desde que foi decretado o estado de calamidade, e as modificações que agora são tímidas. Injetar liquidez no mercado, de modo que esse dinheiro não chegue até o empresário, nada vai fazer diferença, entendeu? E as empresas estão fechando todos os dias, diariamente, em função dessa timidez dos projetos. Tem países, Rangel, que a gente andou fazendo um estudo de direito comparado, que logo que houve a decretação do lockdown, do isolamento social, teve país que depositou na conta dos empresários dinheiro, diretamente na conta. Lógico, a gente não pode se comparar a países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que são situações totalmente diferentes. Mas a gente precisa ter mais arrojo na tomada nas medidas que vai ser propostas pelo governo, realmente para salvar as empresas, né? As empresas, elas correspondem hoje, as micro e pequenas empresas, por exemplo, a 27% do PIB, né? Então, imagine você fechar cada vez mais empresas e reduzir vai ser um impacto muito grande na economia, né? Olha, Felipe, o empobrecimento da população é visível, você percebe nas ruas, você vê isso nas ruas. Isso a gente sabe que são as empresas que promovem essa economia, mesmo a microeconomia mais próxima da gente, como a macroeconomia. Então, o lockdown, ou o fechamento, ou a quarentena, ou o isolamento, que seja que o nome que a gente dê para o que tem acontecido no Brasil, não chega nem perto do que vem acontecendo em outros países. Aqui, por exemplo, eu tenho cliente, tenho familiar, tenho amigo que mora em vários países do mundo. Quando eu falo que aqui a gente tem uma quarentena para a gente ficar em casa, a primeira coisa que eles perguntam, o governo está pagando quanto para você ficar em casa? Nada. Então parece piada. Se você fala para quem mora na França ou na Alemanha e fala assim, eu estou em quarentena, mas não estou recebendo nada. Então até parece piada. Mas é assim, é a realidade do nosso país. O que você falou, o país vai ter que investir nas empresas agora. Quem vai tirar o país dessa situação financeira difícil são as empresas. As empresas que geram emprego, as empresas que fazem a economia girar. Então, o governo vai ter que ter alguma política ou acelerar as que já estão lá no Congresso para que isso aconteça. Por exemplo, quem está dentro do shopping, o camarada está lá 2 meses, vai inteirar 3 ou 4, tem nem esperança de abrir. E os funcionários dele? A suspensão é só 2 meses. Como é que vai ficar agora para frente? Adianta eu emprestar dinheiro para ele? Ele tem uma contabilidade bem feita, ele sempre pagou seus impostos em dia, mas
Para que ele vai pegar dinheiro? Para se manter vivo até quando? Então, esse planejamento, dentro mesmo com as informações contábeis fidedignas, eu preciso ter uma esperança de futuro para me poder fazer um planejamento, né? Uma gestão de crise, acho que alguém escreveu aí no comentário, no início. Exato. Eu tenho que fazer uma gestão de crise também, eu tenho que entender. Por isso que o empresário sozinho ele não consegue, ele precisa da ajuda dos profissionais. Ele precisa entender com o contador, olha, e se eu abrir daqui um mês, como é que eu vou lidar? E o contador vai falar, se for daqui um mês, você vai fazer isso. Aí se for daqui 3 meses, daqui 3 meses é assim, vai precisar de mais dinheiro, é assim. Precisa conversar com o advogado para saber, olha, e se eu não abrir, qual que é o meu direito? O que eu posso fazer? Eu não consigo pagar o parcelamento, o exemplo que eu dei agora. Eu posso ingressar com mandado de segurança, já que eu estou fechado, o governo fecha a minha empresa e eu tenho que pagar ainda o parcelamento, eu não tenho condições. Então, esses 2 profissionais são importantes hoje para ajudar e aconselhar as empresas. As empresas são importantes para a sociedade, são importantes para o próprio governo. O governo não vai conseguir sobreviver com as empresas fechadas por muito tempo. Daqui a pouco o governo não consegue mais pagar a folha de pagamento dele. Então, tem que pensar sim na área da saúde, mas tem que pensar também na sobrevivência das pessoas. E hoje, querendo ou não, a gente vive num país capitalista, a sobrevivência das pessoas está nas empresas. E como você falou, a grande maioria nas pequenas e médias empresas, né? Elas que carregam a maioria dos empregos. Você falou que o PIB, elas têm 20 e poucos por cento do PIB, né? Você viu uma medida do presidente da França, que ele vai destinar agora, pós-crise, 20% do PIB para ajudar as empresas. Será que nós vamos chegar nesse ponto aqui no Brasil? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Seria uma medida salutar, porque igual a gente falou no início da live, Rangel, o empréstimo, na verdade, dependendo da situação, é uma medida suicida, porque você já está endividado. Aí você vai tomar um empréstimo para manter a empresa sem funcionamento, sem faturamento. Como é que você vai honrar com esse compromisso? Por mais que haja aí previsões de carência para o pagamento, aí soma-se aos empréstimos aí em vigor, que foram suspensos por alguns bancos, o pagamento, mas que vão ter que ser pagos em um determinado momento, vai virar uma bola de neve. Então você vai criar uma situação de crise que talvez seja irreversível, né? E aí é onde entra justamente a questão da recuperação judicial. A recuperação ela é um instrumento para empresas viáveis. A empresa inviável não é caso de recuperação judicial, é caso de falência, infelizmente, né? As projeções iniciais falavam numa retração do PIB em 3 a 3,5%. Né? Na última semana, essa retração já foi revisada e já tem bancos, como é o caso do Goldman Sachs, que falam em 7,4% de retração do PIB. Né? Então, o Brasil, a gente vai ter que encaminhar, talvez, para um aumento da dívida pública para que possa injetar, de fato, dinheiro nas empresas. Porque são elas que vão, como você bem falou, que vão ser responsáveis por estar segurando as pontas, né? Vamos usar assim, um termo mais popular. Porque realmente a gente está caminhando para uma situação muito complicada. Rangel, a gente está chegando nos últimos 3 minutos da live. Eu queria agradecer novamente a sua presença, em nome da Comissão de Direito Empresarial, em nome do Instituto de Estudos Avançados em Direito. Foi bastante salutar esse nosso debate entre a Comissão de Direito Empresarial e o Conselho Regional de Contabilidade. Gostaria de parabenizar a iniciativa do Conselho de Contabilidade por estar promovendo algumas lives já há algum tempo, já a respeito dos mais diversos temas, né, para orientar os seus contadores. Né? E fica aqui o meu agradecimento. E deixo a palavra para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Eu acho que um profissional como você na área de recuperação judicial vai ser muito importante nesse momento. Né? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou te procurar, pode ter certeza. Eu já participei de um seminário da Comissão de Direito Empresarial. Foi um seminário, eu presidi uma mesa que veio um palestrante de São Paulo, não me lembro qual aqui. Eu tenho uma ligação muito grande com essa comissão, eu gostaria de participar mais. A falta de tempo aqui no Conselho que não deixa eu participar mais aí com vocês na UAB. Parabenizar a UAB, a você, a comissão, pelas lives que vocês vêm fazendo, pelo trabalho que a UAB vem fazendo. O Conselho também tem se dedicado muito em relação a ajudar as empresas, ajudar os contadores. Né? Recentemente a Prefeitura veio com esse decreto onde o profissional liberal era para abrir só às 11h30. Eu passei quase o dia lá no Palácio, conversando com o Paulo Artegal, conversando com o secretário. Eu vi que a UAB também fez um movimento, eu vi que o CRO também fez, o CRA também fez. E graças a Deus eles nos atenderam, os escritórios puderam abrir às 8h30. O tribunal ele abre mais cedo, às vezes eu tenho intimações para ir lá pela manhã, o contador a mesma coisa.
por que que eu vou abrir 11h30, né? Então, assim, é claro que a prefeitura foi sensível e nos ajudou nesse instante, né? As nossas profissões que são tão próximas, né? A contabilidade e o direito são as minhas duas graduações, né? Eu, eu sou contador há mais de 20 anos e estou aí na área jurídica há aproximadamente uns 5 anos só. Mas eu fiz meu mestrado em Permit, né, do CPC 01, que é os IFRS internacionais. Sempre lidei com contabilidade, mas sou apaixonado pelas duas profissões, tanto a contabilidade quanto o direito. Gosto muito da UAB, mas eu sou presidente aqui do CRC, eu acho que são duas entidades fortes. Já falei para o Lúcio Flávio, falei, olha, as nossas duas entidades aqui são as maiores entidades do Brasil, quando se fala em representação de classe. Então, a gente tem uma força muito grande, são muitos profissionais, tanto os nossos contadores, que nós somos aí mais de 500 mil, quanto mais de 1 milhão de advogados no Brasil, são as duas maiores categorias e mais fortes do hoje. Então, eu quero agradecer e estamos à disposição de mais eventos, mais lives, e já vou deixar aqui ao vivo aqui para você, já vou te fazer um convite para você participar de uma live conosco aqui para os contadores. Não, ótimo. E é só avisar a data e horário que a gente vai aceitar prontamente para estar contribuindo. Tanto como você falou, a nossa entidade, tanto a OAB quanto o CRC, em razão da sua grande representatividade, a gente desempenha um papel social muito grande para a sociedade. E quando a gente tem essa preocupação com o empresário, na verdade, está tendo uma preocupação com as pessoas, porque as empresas geram empregos e através dos empregos que as pessoas sobrevivem, né? Então, a gente tem um papel social e a OAB e o CRC têm desempenhado e têm buscado, né, realmente criar um ambiente melhor dentro desse período de crise, né? E esperamos que os efeitos sejam positivos, né? Eu faço o convite, eu até falei no início da nossa live, que daqui às 18 horas, daqui a aproximadamente 10 minutos, vai iniciar uma outra live do CRC com o Marcelo Cordeiro, de um tema muito importante também, que é o Manual de Sobrevivência Empresarial, guia prático para proteger a sua empresa em tempos de crise. Então fica aqui o convite para que vocês que estão nos assistindo, às 18 horas, continuem seguindo o Instagram do CRC e assistindo a live. Obrigado, viu, Rangel? Um grande abraço. Obrigado, Felipe. Um abraço para você, um abraço para todos os contadores, meus irmãos, todos os advogados também. Até mais. Obrigado, até mais.